Olá, pessoal. Bom, agora a gente vai falar desse último tópico, despesa pública. E antes de eu começar a falar sobre a despesa, eu quero dizer a vocês sobre um princípio que se chama princípio da discriminação ou especificação. Esse princípio significa dizer que não pode ter dotações globais na LOA. O que significa dotações globais? Dotações genéricas. Dotações significam autorizações. Então, veja bem, a LOA não pode autorizar um gasto de forma genérica, ela tem que especificar exatamente para onde vai ser realizado tudo aquilo que o governo gasta. É desse contexto que surge, portanto, a classificação da despesa. A classificação da despesa é identificar exatamente para onde vai cada pedacinho daquilo que o governo realizar de gasto, tá? Vamos falar então da estrutura das despesas. E aí, gente, veja só. Nós temos aqui mais classificações importantes para a gente falar da despesa. Basicamente, essas classificações são esfera, institucional, funcional e programática. Nós temos quatro classificações, temos outras, mas essas são as classificações primordiais para fins de prova. Quatro grandes classificações que visam identificar exatamente as características de realização desse gasto e qual é a finalidade desse gasto. O que vocês têm que saber aqui? O que significa cada uma dessas classificações? Então, por exemplo, e todas elas constam da Lei Orçamentária Anual. Então, por exemplo, a classificação por esfera ela visa identificar se o gasto será feito por meio do orçamento fiscal, do de investimento ou da Seguridade Social. Então, se perguntar qual a classificação que identifica de qual orçamento será realizada a despesa, aqueles orçamentos que a gente viu no primeiro vídeo, é o fiscal, é o investimento ou é a Seguridade? Essa classificação é a esfera. É a primeira informação que é dada sobre o gasto público, de qual orçamento, que se chama esfera. Depois, tem uma classificação que se chama institucional, e a institucional visa identificar quem é o responsável pelo gasto, qual é o órgão, qual é a unidade orçamentária. Unidade orçamentária é aquela que tem dotação própria e, em regra, vinculada a determinado órgão. Exemplo, vamos supor que a UNB ela vai gastar 10 milhões de reais para compra de equipamentos de ensino. Então, veja bem, vai ficar categorizado na esfera como orçamento fiscal, na institucional como MEC, Ministério da Educação, e unidade orçamentária, UNB, ou seja, é identificar quem é o responsável por fazer a execução daquele gasto. Já a classificação funcional, ela quer identificar, memoriza essa palavra, a área de atuação do gasto. É saúde, é educação, é mobilidade, é meio ambiente. Então, veja bem, nesse exemplo que nós demos do MEC, se ele quiser saber quem é o responsável, é institucional, o Ministério da Educação. Se ele quiser saber a funcional, educação, que é a área de atuação do gasto. Geralmente, a função ela se relaciona com a missão institucional do órgão. Então, primeiro na LOA a gente identifica de qual orçamento vai sair, é a esfera. Depois a gente identifica quem é a institucional, ou seja, quem é o responsável. Depois a gente fala sobre a funcional, qual é a área de atuação. E nós temos uma antes de falar da natureza, que é a classificação programática. Tudo que tem na LOA é subdividido em programas. Esses programas se subdividem em ações que podem ser projetos, atividades ou operações especiais. As operações especiais são aqueles gastos do governo que não contribuem para ele atingir determinado objetivo, como, por exemplo, os juros da dívida pública, que é um gasto necessário, mas não é um escopo do Estado para que ele vise atingir alguma finalidade. Então, chama-se de operação especial. Já os projetos e atividades, que caem muito em prova, os dois ajudam o Estado a expandir suas ações, a atingir seus objetivos. Mas o que diferencia o projeto da atividade? Essa palavra-chave você tem que memorizar. Projeto é aquilo que é limitado no tempo. Como assim, limitado no tempo? É aquilo que tem início e fim, que tem data para começar e tem data para acabar, ainda que existam atrasos, mas se tem data para começar e data para acabar, a gente chama de projeto. Se é uma despesa contínua do governo, a gente chama de atividade. Exemplos: falou a palavra obra, obra vai ser sempre um projeto. Por quê? Porque toda obra tem data para começar e data para acabar. Mas atrasou a obra, mudou o cronograma, enfim, mas tem uma data para acabar. Existe um cronograma naquele ano de LOA ou naquela LOA específica, que identifica um prazo para que ele seja encerrado, ainda que haja modificações. Então, se tem data para início e data para término, projeto. A atividade não, são gastos contínuos do Estado. São gastos permanentes do Estado, ainda que ele acabe um dia, mas que naquele momento ele tenha a característica de continuidade. Então, por exemplo, gastos com Bolsa Família é uma atividade. Manutenção de órgãos públicos é uma atividade, porque é contínuo. Salário de servidores
É uma atividade, porque é contínuo. E a banca vai brincar com você nesse sentido. Ela vai falar: olha, vai construir uma ponte em tal lugar. Isso é um projeto ou uma atividade? Aí você já vai pensar: é projeto. Por quê? Porque é limitado no tempo, tem data para acabar. Tudo bem, já a atividade é algo contínuo, ele sempre vai usar essa nomenclatura e vai te indicar qual é o sentido do gasto para que você marque a alternativa correta. Agora, a natureza, não se assuste com esse desenho, a natureza é a mesma coisa que na receita, só que na receita que a gente viu no vídeo anterior, ela queria saber de onde vinha. Na despesa, é para identificar para os órgãos de controle, para a sociedade, para todo mundo, o requisito de transparência, para identificar para onde vai o gasto público. Um vai detalhando melhor a classificação do outro. A gente continua a ter 5 níveis de natureza. Categoria econômica continua sendo ou corrente ou capital. Aí depois nós temos o GND, que a gente chama de grupo. Esse grupo visa identificar melhor quais são essas despesas correntes e quais são as despesas de capital. Depois nós temos a modalidade de aplicação, que vai identificar se esse gasto foi realizado de forma direta ou se foi por meio de uma transferência, por exemplo, de um outro ente federativo. O elemento da despesa é o objeto do gasto, ele identifica exatamente para onde foi gasto aquele valor, e o subelemento é um desdobramento facultativo do elemento, se você quiser esmiuçar melhor exatamente para onde foi o gasto público, tá? Então, veja bem. Falando sobre cada um deles, a categoria econômica pode ser corrente e capital. O que que é uma despesa corrente? Despesa corrente é aquela que o Estado gasta e que corre. Olha o nome da palavra, ó, corrente, vai embora, não traz nenhum retorno para você. Agora, as despesas de capital é aquela que o Estado gasta, mas existe a formação ou aquisição de um bem de capital. Como assim? Ele compra um veículo, ele compra um material permanente, ele constrói um prédio, ele compra um prédio pronto. O que que eu quero dizer com isso? A despesa de capital são grandes investimentos, por exemplo. Tá? É quando o Estado gasta e tem um retorno do gasto dele. A despesa corrente não, ele gasta e não tem nenhum retorno em forma de bens. Quais são as três despesas correntes e as três despesas de capital, que é o GND, que é o grupo que identifica? As três primeiras, um, dois, três, correntes, que é o quê? Pessoal e encargos sociais, é o pagamento de servidores públicos, o Estado paga, o dinheiro vai embora, ele não tem nada em troca. Aí você pode pensar, tem, porque tem o serviço, mas a gente pensa na perspectiva do patrimônio. Quando ele paga um servidor público, ele não tem um retorno na forma de bens. Juros, pagar juro é uma coisa que sempre diminui o patrimônio do Estado, o dinheiro vai embora. O que não for pessoal e juros são outras despesas correntes. Agora, capital não. Capital é quando ele gasta, ele tem um retorno. Investimentos, quando ele compra bens, materiais permanentes, realiza obras, equipamentos, tudo isso é investimento, que ele tem um retorno. Inversão financeira, que é quando ele compra um imóvel já pronto, já em funcionamento, ou capital de empresas, ou seja, ele não está jogando dinheiro fora, ele está aplicando esse recurso em alguma coisa já pronta, mas que tem valor no patrimônio dele. E a amortização, lembra que amor é capital? A gente viu isso, só que na receita é amortização de empréstimo. No caso da despesa, é a amortização da dívida, que começa com um D de despesa. Ele paga uma dívida, mas ele fica livre de uma obrigação. Então, isso daqui é pura memorização. Falou corrente, pessoal, juros e outras despesas correntes. Capital, que é aquilo que tem um retorno, investimentos, inversões e amortização da dívida. Então, vamos só fazer uma revisão rápida de 5 classificações que nós falamos das despesas e que cai bastante. Esfera, para identificar se é orçamento fiscal, investimento ou seguridade social. A institucional quer saber quem é o responsável, órgão e unidade orçamentária, qual a estrutura do gasto. A funcional quer saber a função e a subfunção do gasto, ou seja, a área de atuação. A programática quer saber se é um projeto, uma atividade ou operação especial. Operação especial é aquilo que não contribui com o Estado. Projeto limitado no tempo. Atividade, algo contínuo e permanente. E a natureza são 5 níveis, que vai trazer a categoria econômica, se é corrente ou se é capital. Dentro das correntes, nós temos pessoal, juros e outras, que é um dinheiro que vai embora, não tem um retorno. Mas nós temos investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, que são despesas de capital. A modalidade de aplicação para identificar se a aplicação desse gasto é direta ou por transferência. Elemento é o objeto do gasto e o subelemento, um desdobramento facultativo. Não tem como falar em uma outra linguagem que não seja essa técnica, porque é assim que a banca vai cobrar de você, tá? Mas a gente vai verificar isso agora em algumas questões, então, atenção. A primeira que diz o seguinte: o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, parte 1, no campo conceitual da receita e da despesa, apresenta a seguinte definição:
É toda transação que depende de autorização legislativa. Pronto, ele já deu o conceito na forma de dotação orçamentária. Se depende de autorização legislativa, é a despesa orçamentária. A gente falou isso no primeiro vídeo. Toda e qualquer despesa que o Estado realiza tem que ter autorização legislativa. Portanto, resposta letra A. Se ele falou autorização legislativa, ele se refere à despesa orçamentária. Questão número 2. De acordo com o MTO, a despesa pública pode ter, entre outras, quatro grandes classificações: institucional, funcional, programática e natureza. Segundo esse manual, a finalidade da classificação funcional, se ele está perguntando da funcional, então qual é a palavra que identifica funcional? Ele quer saber a área de atuação do gasto, porque esfera é qual orçamento, a institucional é quem é responsável. A programática é o que se pretende alcançar e o local do gasto público, se é projeto, atividade. Então, veja bem, se ele quer saber a funcional, ele quer saber qual a área de atuação. Qual a única alternativa que diz isso? Letra B. Reportar em qual área de ação governamental a despesa será realizada. Portanto, resposta aqui, letra B. Questão número 3, que diz, em determinado órgão, as despesas orçamentárias relacionadas a serviços e planejamento de obras são classificadas como o quê? Se é serviço, é uma despesa corrente. Ele gasta com serviço, não tem nada em troca. Só que nós temos três grupos. Pessoal não é, que ele não disse pessoal. Juro também não é. O que não é pessoal e juro vai ser o quê? Outras despesas correntes. Então tem que começar por outras despesas correntes aqui a resposta, que é serviços. E quando ele fala em obras, são em investimentos relacionados às despesas de capital. Então a ordem do que ele perguntou, serviços e obras, outras despesas correntes e investimentos. Alternativa, letra, vamos lá, cadê? A letra B, novamente, outras despesas correntes e investimentos. Com isso, a gente fecha esses conhecimentos gerais, tá, da prova do Concurso Nacional Unificado. Revise bem esses vídeos. Foi um prazer ministrar esse conteúdo para vocês e bons estudos.